Salve, salve, meus amigos do Debate Pronto. Estamos aqui para falar hoje, do nosso grande Mengão, o maior time do Brasil, E aí falarmos um pouquinho, do Flamengo, de Jesus a Paulo Souza, E o Flamengo nessa agonia, nessa megalomania de tentar achar alguém próximo de Jorge Jesus, E aí vamos trazer alguns números aqui e comentar um pouco sobre esses números que mostram que a torcida do Flamengo, ela cobra demais, mas não consegue entender que o Flamengo teve bons técnicos depois disso. Renato Gaúcho foi muito bem em relação a números e desempenho, e o Rogério Ceni foi bem em relação a títulos, Talvez não juntou, Talvez juntasse o que o Ceni conseguiu de títulos com o futebol apresentado pelo time do Renato, o Flamengo conseguiria, de repente, esquecer Jorge Jesus e não ficar a eterna viúva, Antes de começarmos a falar desse comparativo, entre os técnicos do Flamengo nos últimos 3 anos, vamos falar dos nossos patrocinadores, Estamos aí com a Itaipuaçu House, uma casa lá em Itaipuaçu, na beira da praia, 20 metros da orla, cabe 8 pessoas, Wi-Fi, área gourmet, piscina, churrasqueira, realmente é uma casa espetacular. Podem lá aproveitar, não deixem de reservar, falar lá com os administradores, tanto a Ellen quanto o Rodrigo, e consigam lá fazer um final de semana maravilhoso. Outro patrocinador nosso é a Torcedor Store, a loja de camisetas de clubes, do mundo, do Brasil e do mundo, do nosso amigo Guilherme. Preços super baratos, ótimos. Então, não percam a oportunidade de estar lá comprando camisetas com ele lá, no site dele. E aí, vamos começar a falar desse comparativo, entre os 4 principais técnicos do Flamengo nos últimos 4 anos. Jorge Jesus, Renato Gaúcho, Rogério Ceni e o Paulo Souza, que é o atual, E essa quase que obsessão da torcida do Flamengo de que os outros técnicos sejam sempre iguais a Jorge Jesus, em momentos diferentes, com um elenco num outro momento e mais envelhecido. Mas a torcida do Flamengo tem essa fixação de que se joga igual aquele time de 2019, que para mim aquilo ali foi um cometa Halley, vai acontecer daqui a 30, 40 anos, mas a torcida do Flamengo insiste nessa situação de ter um Flamengo de 2019 jogando igual e vencendo igual aquele Flamengo. Isso não vai acontecer tão fácil assim. Vamos aos números para a gente poder entender melhor, O Jorge Jesus teve 57 jogos pelo Flamengo, 43 vitórias, 10 empates e apenas 4 derrotas. O saldo de gol de Jorge Jesus foi de 82 gols, com um aproveitamento de 81%. Realmente foram números absurdos, O Flamengo foi campeão brasileiro com várias rodadas de antecedência, foi campeão da Libertadores num jogo épico contra o River Plate, Os dois chegaram muito bem na final, o jogo foi épico. O River Plate ganhava o jogo até os 44 do segundo tempo, e o Flamengo fez 2 gols seguidos com o Gabigol e virou o jogo e foi campeão da Libertadores, O Renato Gaúcho teve como aproveitamento, como números, 37 jogos, 24 vitórias, 8 empates e apenas 5 derrotas, com 55 gols de saldo e aproveitamento de 72%, 72,08%. Rogério Ceni ficou 45 jogos, teve 23 vitórias, 11 empates e 11 derrotas, saldo de gol de 31 e um aproveitamento de 59%. Paulo Souza, que acabou de chegar, tem 21 jogos já pelo Flamengo, na maioria pelo estadual, 13 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, As derrotas do Paulo Souza aí, ambas para o Fluminense, O Paulo Souza ainda está invicto, Mas tem 2 derrotas aí para o Fluminense, uma custou o título carioca, E o outro empate, um dos empates foi contra o Atlético Mineiro, que custou o título da Supercopa. Acho que isso também pesou um pouco para a torcida do Flamengo. Mas vamos a alguns fatos. O Renato Gaúcho, aí a gente vai... Vamos falar um pouco do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, ele nos 16 primeiros jogos dele, o Renato Gaúcho venceu 14, empatou 1 e perdeu 1. Com um aproveitamento de 90%. Nessa época, o time do Flamengo estava completo. Era um time quase o mesmo que jogava com o Jorge Jesus.
E o Renato Gaúcho conseguiu um aproveitamento de 90% que nem o Jorge Jesus conseguiu. É o melhor aproveitamento em 16 jogos, nos 16 primeiros jogos da história do Flamengo. E depois dessa sequência avassaladora com várias goleadas, inclusive goleadas sobre São Paulo, Palmeiras, o Vasco foi empate. Mas sobre os principais, Corinthians, goleada do Corinthians dentro da Arena Corinthians. Então, assim, foram várias goleadas, jogos exuberantes, com futebol muito similar ao de Jorge Jesus e um aproveitamento melhor que o de Jorge Jesus, 90%. E né, depois dessa sequência de 16 jogos, o Renato tem uma sequência de contratempos. O Arrascaeta se machuca e fica quase 2 meses fora. Bruno Henrique se machuca. Rodrigo Caio se machuca. Everton Ribeiro e Gabigol constantemente convocados para a seleção. Então, ele perde ali a espinha dorsal. O torcedor do Flamengo, né, ele costuma bater na tecla de que, não, o elenco do Flamengo é maravilhoso. Calma aí. Muita calma nessa hora. O time titular do Flamengo é muito bom. É talvez o melhor linha de 11 do Brasil hoje. E é nos últimos 3, 4 anos. Só que os reservas do Flamengo, você não tem um reserva, por exemplo, à altura do Arrascaeta, no elenco do Flamengo. O Bruno Henrique não tem um reserva no mesmo nível. Pode ser um jogador bom, Vitinho, o próprio Michael, que estava no passado, eram jogadores próximos, mas não era do mesmo nível. Tinha um degrau ou 2 degraus de diferença. No caso do Arrascaeta, tem uns 10 degraus de diferença. Então, quando você perde jogadores desse nível, é uma tendência natural que o desempenho caia. E a torcida do Flamengo não conseguiu entender isso e não teve paciência com o Renato Gaúcho para entender isso. E aí o Flamengo começa a cair no momento crucial, que era a reta final do Campeonato Brasileiro e a reta final da Libertadores. Entre trancos e barrancos, o Flamengo consegue chegar à final da Libertadores, mas no Brasileiro o Flamengo não consegue arrancar e chegar próximo do Atlético Mineiro, que disparou. E aí o trabalho do Renato é visto como um trabalho horroroso. Renato é o paneleiro, é treinador de vestiário, é não sei mais o que, é não sei mais o colar, não sabe treinar, o time não treina, só dá colete, só dá camiseta. E, cara, não é bem assim, né? O time jogou 16 partidas em alto nível, jogando bem. É impossível o time jogar 16 partidas num nível tão alto como jogou, muito próximo ao de Jorge Jesus, com um aproveitamento melhor que o de Jorge Jesus, sem treinamento. Desculpa. Porque com o Rogério Ceni e com o Domenech antes, não teve esse aproveitamento todo. Então, assim, a gente tem que entender que a comissão técnica que envolve Renato Gaúcho, auxiliares, era uma comissão técnica muito boa e que a torcida do Flamengo não teve paciência e nem entendimento de que Renato Gaúcho perde 5 a 6 titulares absolutos, entre eles Arrascaeta e Bruno Henrique, que não tem reservas à altura no Flamengo, e alguns jogadores também têm quedas técnicas. Entendeu? Uma queda de rendimento. Então, assim, tomar cuidado. E o Flamengo vende o Gerson no meio disso tudo, para o Olympique de Marselha. Então, assim, o Flamengo, o Renato Gaúcho teve alguns problemas sérios, não foram problemas. Perdi um jogador e fiquei botei um reserva e mantive os 9, 10 titulares. Não. Ele perdeu 5 a 6 jogadores titulares, que eram titulares absolutos no Jorge Jesus não teve esse problema de perder vários jogadores. Pelo contrário, na época de Jorge Jesus, o Flamengo conseguiu jogar praticamente todos os jogos com todos os titulares, salvo uma suspensão ou outra. Ninguém se machucou. O que aconteceu com o Flamengo de Jorge Jesus é algo absurdo e raro, que só vai acontecer de novo daqui a 30, 40 anos. Entendeu? Ninguém se machucou, todo mundo jogando em alto nível. Não existe. Isso não existe mais. E o Renato Gaúcho, então, no momento que teve as mesmas condições, teve um aproveitamento melhor. O azar do Renato foi que o aproveitamento do Renato foi no início. Se esse aproveitamento é no fim, o Flamengo seria campeão brasileiro e campeão da Libertadores. E estaria todo mundo falando que o Renato Gaúcho é do mesmo nível de Jorge Jesus. Então, esse é o cuidado que a torcida do Flamengo tem que ter em relação a essas comparações. Em relação ao Ceni, né? O Renato, só para terminar em relação ao Renato, o Renato termina sem nenhum título no Flamengo, fica ali uns 7 meses no Flamengo e sai. Não ganha a Copa do Brasil, não ganha Libertadores e não ganha o Brasileiro. E sai, mas com um aproveitamento muito bom e com futebol, pelo menos inicial, né? Quando ele teve todos os jogadores titulares em plena forma, ele mostrou que conseguiu um futebol muito similar ao de Jorge Jesus. A gente vai para o Rogério Ceni. Rogério Ceni, cara, talvez tenha sido o pior técnico que o Flamengo teve ali junto com o Domenech. Né? Um substitui o outro, né? O Domenech sai, o Rogério Ceni vem. E o Ceni era uma opção de mercado que tinha naquele momento, já que o Flamengo tinha começado o ano com o Domenech, em 2020,
Aí veio a pandemia, desculpa, né? Não foi nem em 2020. Foi no começo de 2020 com o Jorge Jesus. Jorge Jesus decide sair, né, no meio ali em maio, logo depois das finais do Carioca, e o Flamengo fica sem opção, né? Aí tem que buscar o que tem. O que tem era o Domenech. O Domenech fica alguns poucos jogos, o time não consegue entender a lógica do Domenech, até porque já estava no meio do ano. E o Ceni vem, o Ceni consegue algumas vitórias importantes, e o principal, o Rogério Ceni consegue a arrancada no final, na reta final do Campeonato Brasileiro, o que permitiu a ele ser o campeão, porque ninguém queria ser campeão daquele campeonato de 2020, o Campeonato Brasileirão da pandemia. E aí, mesmo assim, o time do Flamengo era um time muito limitado, alterações sem sentido. O Rogério Ceni conseguia colocar o time bem em campo. Aí, quando o time estava lá bem, ele ia substituir, uma substituição sem pé nem cabeça, e o time acabava perdendo muito com isso. E mesmo assim conseguiu ser campeão brasileiro e campeão carioca. E é o que eu falo, o Renato Gaúcho conseguiu desenvolver um futebol melhor, a equipe do Renato Gaúcho, mas foi o Rogério Ceni que conseguiu ser campeão. 2 vezes. E por fim a gente tem o Paulo Souza, né? O Paulo Souza está no início de trabalho, um aproveitamento até interessante, 71%, mas as 2 finais ele perdeu. Isso já começa a pesar contra ele e já começa a gerar uma impaciência da torcida do Flamengo. Falando de números, né? Ele vai acontecer. Parece que está acontecendo com ele, o mesmo vai acontecer com o Renato Gaúcho. Mas dessa vez a diretoria está com um pouco mais de paciência e parece que vai apostar no Paulo Souza até o fim. E o time começou a melhorar um pouco nas últimas rodadas. Mas, assim, as 2 derrotas no Carioca para o Fluminense, com um time bem inferior, e para o Atlético Mineiro, que é um rival do mesmo quilate, vamos dizer assim, já começam a deixar um pouco de incômodo na torcida do Flamengo em relação ao Paulo Souza, apesar dos números não serem tão ruins. Entendeu? Os números do Paulo Souza não são tão ruins, são menores, um pouquinho só que o do Renato, e bem menores que o do Jorge Jesus, né? 10% a menos, mas já são números bons. Se a gente for parar para pensar, 71% já é o melhor aproveitamento da história do Paulo Souza na carreira dele. A carreira dele é marcada por aproveitamentos baixíssimos, perto de 40%. Ele está com quase o dobro no Flamengo. E o Flamengo é, sem dúvida, o maior desafio da carreira dele. Então, assim, resumindo, o Jorge Jesus é, de fato, o maior técnico dos últimos 5 anos do Flamengo, mas o Renato Gaúcho, enquanto teve condições de trabalho, jogadores sem estar contundidos e em forma, o Renato Gaúcho conseguiu desempenho melhor até que o do Jorge Jesus. E a torcida do Flamengo não consegue enxergar isso. A torcida do Flamengo enxerga a perda do Brasileiro e da Copa do Brasil e a perda da Libertadores para o Palmeiras na final. Ela não consegue enxergar o todo. Ela não consegue enxergar que o Flamengo chegou nessa reta final dos campeonatos mal. A Arrascaeta voltando de contusão, só conseguiu jogar as finais ali, os jogos finais. O Bruno Henrique também ficou um bom tempo machucado. E, perder para o Atlético e para o Palmeiras, que são equipes com investimento similar, não é um absurdo, entendeu? Vai acontecer. Talvez o grande mal, o resultado ruim do Renato tenha sido a derrota para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. O restante não foi um mau resultado. Isso que o torcedor do Flamengo não entende, e que o Renato conseguiu sim desempenhar um bom futebol e teve um início de trajetória no Flamengo muito melhor do que todos os outros técnicos da história do Flamengo. Mas, no computo geral, Jorge Jesus ganhou uma Libertadores, ganhou um Brasileiro e ganhou um Carioca. Isso ficou na cabeça da torcida, né, sem contar Recopa e Supercopa. E isso ficou na cabeça da torcida, e principalmente pelo futebol bonito ao longo de todo o período. Entendeu? Talvez ali na reta final, ali no período pré-pandemia e na final contra o Fluminense pós-pandemia, o Flamengo com o Jorge Jesus caiu um pouco, mas aí já a gente não tem como saber se realmente era uma queda, se foi por causa de pandemia, se foi... Fica difícil, ficou difícil a gente mensurar o que era aquilo ali, se era o motivo daquela queda, se era o Jorge Jesus já querendo sair fora, os jogadores chateados, a gente não sabe, mas a trajetória dos 57 jogos ela é muito boa, inquestionável pelos títulos conquistados, por apenas 4 derrotas, pelo saldo de gol. Mas o Renato Gaúcho não pode ser colocado tão marginalizado pela torcida do Flamengo como ele coloca. Os números provam, os resultados iniciais provam, e assim, a sequência de contusão que o Renato teve com jogadores, com quase 6 a 7 jogadores sem poder jogar, é algo que tem que ser levado em consideração. Valeu, pessoal. Forte abraço aí. Curtam nossas páginas, vejam nossos canais, né, Instagram, TikTok,
o próprio canal do YouTube, para a gente poder estar ali sempre trazendo conteúdo novos para vocês e a gente possa estar sempre ajudando, dando informação, vocês podendo estar ajudando a gente e melhorando cada vez mais. Valeu? Forte abraço aí.